Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o professor Marcelo Seco e a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre legislação tributária estadual, tá bom? Eu preparei alguma coisinha para vocês com a resolução de algumas questões e um pouquinho sobre o que é estudar a legislação tributária, né? Como que a gente tem que fazer para se preparar para chegar lá no dia da prova, estraçalhando, sem ficar perdido durante esse caminho aí, né, nesse período pós-edital, antes da prova, né? O edital, infelizmente, saiu com um tempo curto para estudar, mas não é nada que tenha que assustar a gente, não. Dá para resolver muito bem, tá? Então, vamos lá. Não vamos perder muito tempo, eu vou passar um pouco mais rápido pela primeira parte para a gente se dedicar um pouco mais à resolução das questões que eu coloquei ali, tá? Algumas questões recentes da FCC, tudo bem? Eu vou fazer a troca aqui da tela, da imagem da câmera para a tela, e sempre às vezes demora um pouquinho, se tiver algum problema para voltar, tá? Mas a gente já vai começar, ok? Vamos lá, vamos que vamos. Então é isso, Cefaz de Santa Catarina, compromissos do professor para esse curso nosso aqui, certo? Nós vamos resolver mais de 300 questões, muito mais, talvez cheguemos a 400, estou resolvendo algumas ainda, tá? Questões relevantes, tá? Que interessem para o nosso estudo aqui, como eu já tinha falado. Vamos resolver da FCC, todas as recentes, tá? Algumas da FGV, também fez concursos aqui. Vamos resolver questões da Fundatec, que fez 2 concursos para Rio Grande do Sul. E vamos também da UEL, que fez a última de Santa Catarina. Por que isso? Não dá para fazer uma prova, né, de legislação, de um curso de legislação, só com questões da FCC. Não dá, porque legislação tributária estadual não é uma matéria sobre a qual tenhamos prova todos os meses, ou todos os dias, ou todas as horas, como por exemplo cai em português em qualquer concurso. Então, a quantidade de questões é limitada, a gente sempre acaba utilizando questões de várias bancas, ok? Por isso que nós vamos fazer aqui a separação do que é essencial, tá bom? E outro compromisso do professor, eu vou levar você pela mão do zero, não sabe nada, para fazer uma ótima prova. Você vai chegar lá com o nosso material, com as nossas orientações. A aprovação no concurso é uma outra coisa, vai depender da sua dedicação, tá? Do que você for fazer, do quanto você quiser. Porque eu sempre falo, pessoal, passar em concurso precisa de 2 coisas. A primeira é motivação, certo? E a segunda é necessidade. Então você tem que querer e tem que precisar, tá? Porque se não for as 2 coisas, você não consegue. Mas vamos lá. Aqui no link temos os cursos disponíveis lá. Dá uma olhadinha para Santa Catarina lá. Temos PDF, tá? Tem PDF mais vídeo, não para legislação, mas para contabilidade, por exemplo, que eu já gravei todos. E temos lá a turma de elite. Entra lá e dá uma olhadinha no que é, o que é isso e do que se trata, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que a gente estuda em legislação tributária, como vamos estudar, como resumir a legislação, alguns tópicos de interesse para a prova de legislação, ICMS, por exemplo, e vamos resolver algumas questões. Vou passar um pouco mais rapidamente por isso aqui, para que nós possamos dedicar mais tempo à resolução das questões, tá? E durante a resolução eu já vou explicando para vocês alguns tópicos importantíssimos para a prova de legislação, ok? Vamos lá então, o que estudar? Bom, começa lá a pessoa se preparar para o concurso, está perdido, está você aqui, ó, não sabe o que fazer no meio de tanto papel, livro, PDF, vídeo, já baixou um monte de coisa e começa. Então calma, gente, calma. Antes de desistir, antes de levantar a bandeirinha branca ali e pedir água, vamos lá. O que a gente estuda? Quando a gente está falando em tributo, né, e no arcabouço legal que trata da tributação, a gente sempre pensa da seguinte forma: temos lá o perfil constitucional do tributo, depois temos o CTN, né, as regras gerais, lei complementar, no caso aqui da nossa prova, as leis complementares que nos interessam lá são relacionadas ao ICMS, tá? Alguma parte da lei do ISS também um pouquinho, tudo bem? A lei ordinária instituidora, o decreto e as normas complementares, tá? Normalmente o examinador para por aqui, no decreto, tá? A gente fica no decreto. Normas complementares, o que são isso? Portarias, convênios com FAS, ajustes lá do CNF, etc. Enfim, alguns foram pedidos no nosso edital.
Muito cuidado com isso, porque normalmente a norma complementar ela é muito mais extensa do que o decreto e as leis, certo? E você pode se perder ali no meio. Então, temos que selecionar o que vamos estudar. Vamos dar uma olhada no que interessa, mas concentre seu tempo aqui. Obviamente aqui você tem que ter uma boa base, tá? CTN, perfil constitucional. Aqui a gente está falando basicamente de direito tributário. E aqui você vai concentrar os seus estudos nessa parte, ok? Vamos lá. Então, na Constituição Federal, vai ter que olhar pela parte do ICMS, TCMD e PVA. CTN também, regras gerais, vou trazer para vocês isso tudo na aula, tá? A Lei Candir, famosa 8796, que dá as regras gerais do ICMS. 2475, que lei é essa? É o CONFAS, tá? Conselho de Política Fazendária. Precisamos estudar também. Na 11603, lei complementar, é a lei que trata do ISS. O que interessa lá pra gente? A parte que fala a respeito das ressalvas para a incidência de ICMS na prestação de serviços sujeitos ao ISS, certo? Então nós temos lá serviços, né, tributados pelo ICMS. Quais são eles? Telecomunicações, certo? E transporte. Tudo bem? Mas há outros serviços que são tributados pelo ISS e nos quais existe incidência de ICMS. Por exemplo, vamos lá, conserto de máquinas e equipamentos, tá? A famosa oficina mecânica, por exemplo. A oficina mecânica ela é contribuinte do ISS. Só que quando ela aplica uma peça no seu carro, sobre essa peça incide ICMS, ok? A gente vai ver tudo isso aqui. E lá na 12306 é a lei do simples, tá? Ali a gente precisa ver também a parte que trata do recolhimento, da forma de recolher. Como que o contribuinte optante pelo simples recolhe ICMS em determinadas operações. Tudo bem? Aqui eu só coloquei para vocês se guiarem ali, mas lá nos cursos tem tudo isso. E quem for adquirir o curso também dá uma olhadinha na aula demonstrativa. ICMS, temos lá a lei, mais o decreto e pediram anexos dessa vez, não sei para que eles vieram aqui, porque isso aqui é um inferno, tá? Normalmente os anexos são maiores do que o regulamento. ITCMD, lei e decreto, IPVA, lei e decreto, taxas, processo administrativo fiscal, tá? Lei e decreto, lei complementar nesse caso, tudo bem? E a gente vai estudar o que? Além dos diplomas legais ali, vamos estudar a doutrina, vamos estudar a jurisprudência e vamos estudar alguns tópicos de sucessão aplicados ao ITCD, ou no caso de Santa Catarina, ITCMD, tá? Em São Paulo também ITCMD, em alguns estados é ITCD e em alguns outros estados mais econômicos com letrinhas é só ITD, enfim. É Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortos e Doação, tá bom? Vamos agora, como estudar legislação tributária? Bom, esse professor aqui já estudou bastante legislação tributária, não só para passar no concurso, mas também para preparar os alunos que vieram depois e estão passando nos próximos concursos aqui, que a gente teve depois do meu. E não adianta ficar ali gastando rios de tinta, escrevendo muito sobre a regra, né? Nem chorar lágrimas de tanto ler a legislação. Não basta só ler, ficar assistindo vídeo, ficar o professor escrevendo muito, enrolando, não interessa. Olha só, você tem que ser muito objetivo, por isso que o texto da minha aula é muito seco, muito sucinto, tá? Eu só dou o texto legal, tá? Vocês vão ver lá, texto da lei, né? O texto legal, o decreto, etc. Mais exemplos, para vocês entenderem o que é cada uma das coisas, mais questões. É isso aqui que você precisa fazer para aprender legislação, tá bom? Olha lá, alguém está perguntando aqui como que eu vou estudar a legislação da P3 com todos aqueles anexos gigantes. Bom, muito cuidado, né, com a legislação. O que eu vou fazer? A gente vai procurar extrair. Normalmente, o que acontece? O dia a dia do auditor é com o regulamento aberto na tela do computador. Claro, depende do que você vai fazer. Então, se for trabalhar com tributação, né, com fiscalização, etc. e tal. Porque os auditores, eu falei... Aliás, quem estiver assistindo aqui e não tiver visto ainda o vídeo que eu gravei para apresentar o edital, dá uma olhadinha lá naquele link que eu falei, logo na parte tem um link. A gente fala um pouco sobre o edital, sobre o dia a dia do auditor. O auditor vai trabalhar com várias coisas lá, né? Você pode trabalhar com tributação, com fiscalização, com desenvolvimento de norma, né? Vai trabalhar no processo administrativo, enfim.
consultoria tributária, um monte de coisas, mas você vai estar sempre consultando. Nenhum auditor sabe o texto na ponta da língua do regulamento. Você está sempre com ele aberto. Então é uma besteira você pedir. Né? Eu já acho besteira pedir o decreto, que ele é muito detalhado. Pedir anexo, então, nem se fala. Mas nós vamos olhar para aqueles anexos ali e nós vamos tentar tirar dali o que tem de mais importante no anexo. Né? O que poderá vir a ser pedido ali, tudo bem? Vamos tentar enxugar o máximo para vocês, porque eu tenho o seguinte pensamento, cuidado na prova, às vezes o cara põe um negócio, você perde um tempão estudando o anexo e não cai nenhuma pergunta. Tá? Por exemplo, aconteceu coisas parecidas aqui que a FCC não costuma fazer isso, então eu espero não ter surpresas negativas. Mas a prova do ISS São Paulo, 2014, estudamos lá, todo mundo estudou legislação tributária, fizemos o curso lá, preparamos o pessoal, mas a banca perguntou umas coisas absurdas, detalhe do detalhe, detalhe que nunca havia sido perguntado. É uma besteira, isso não costuma acontecer. ICMS 2013, Espírito Santo, foi pedido todo o regulamento do ICMS, a lei de TCMD, lei de PVA, taxas, etc, etc. A prova com quase 100 questões caíram 2 questões sobre ICMS, mesmo assim sobre temas genéricos, um que tratava sobre contribuinte e uma outra coisa que eu não me lembro. Então você estudou pra caramba e foram pedidas 2 questões. Mas a FCC não costuma assim, a FCC costuma explorar muitas questões. Agora também a gente não pode se perder no mar dos anexos ali, tá? A gente vai ver. Bom, caminho para destruir a prova da legislação, seguindo em frente aqui. Base boa em direito tributário, que a gente chama lá no trabalho até hoje de CTN na veia. O CTN, sim. Esse aqui você tem que trabalhar com ele aqui na ponta da língua. O CTN, né, você não precisa nem abrir. CTN, claro, se precisar, você vai estar com ele lá, tá? Mas o CTN você tem que saber de cor e salteado. Bom, entender o funcionamento do imposto, a gente vai mostrar isso para vocês. Conhecer o texto legal, a parte necessária. Temos aqui uma vantagem que é o seguinte, o regulamento de Santa Catarina, o RICMES, né? SC, ele é muito enxuto, muito bom de ser estudado, tá? Se comparar com outros, você vai ver que é uma maravilha. E vamos resolver milhares de questões. Professor acabou de falar que vai resolver 350 a 400 questões. Sim, eu vou resolver para você 300, 350, mas você vai resolver milhares, porque você vai resolver 3 vezes ou 2 vezes essas questões e todas as outras que você achar pelo caminho você vai resolvendo também. Se tiver dúvida, pergunta pra gente, tá? Técnicas que a gente vai usar rapidinho aqui. Resumo da legislação, essencial tem que ter. Tabelas e mapas mentais, as que forem necessárias vou entregar prontas para vocês. Questões, milhares de questões resolvidas. Isso aqui, não se iludam, é essencial. Se você tem pouco tempo, tá? Pouco tempo, o que você vai fazer? Você vai focar nas questões. Dá uma olhada na teoria, tenta entender do que se trata, óbvio, tem que dar uma lida rápida ali. Mas dedique 70% do seu tempo para resolver questões, ok? Curva de esquecimento, o que é isso aqui? São uma técnica de estudo. Então, por exemplo, há várias, tá? Várias técnicas de memorização. 01730 é uma delas. Você estuda hoje, revisa amanhã, dá uma olhada depois daqui a 7 dias e depois daqui a 30 dias. Pronto, memorizou o negócio. Técnica das 2 semanas do professor Marcelo Seco. Isso aqui eu desenvolvi quando eu estava estudando. O que você vai fazer? Durante essa época que você está estudando, separa o que é essencial, organiza bem seu material. Nas 2 últimas semanas, certo? Revisão. Revisão 1, revisão 2. Revisão 1 é igual a revisão 2. Gente, isso aqui é uma dica, tá? É uma opção. Se você já trabalha com um coaching que está lá te orientando, se você tem a sua própria técnica, se você está na turma de elite, vai fazer o que está recomendado pelo seu orientador, tá certo? Isso aqui é só uma das possibilidades, tá? Tem artigos meus lá no site que falam sobre isso. Véspera da prova do professor Marcelo Seco, também dicas minhas para o dia da prova, tem lá, vai no site lá no blog do ponto, tá? Você vai ver. Eu sempre falo o seguinte, o pessoal fala, dia da prova, véspera da prova é dia de relaxar. Não é não. Véspera da prova é dia de descansar, claro, se alimentar bem, adequadamente, não coma nada diferente do que você está acostumado a comer e nem deixe de comer nada diferente do que você está acostumado a comer. Vá tranquilo para a prova, mas estude, escolha uns assuntos aqui
críticos para estudar na véspera da prova. Porque no dia da prova você vai abrir o caderno de prova e vai ver que as coisas que você viram no sábado vão estar ali fresquinhas para você, tá? Vamos falar bem rápido aqui sobre como fazer um resumo de legislação tributária, que as pessoas às vezes se atrapalham demais com isso aqui, e é importantíssimo. Então, primeira coisa, o que eu sempre faço, desde que eu comecei a estudar, limpar o texto. Tirar partes revogadas, tirar preposições, artigos, coisas que atrapalham, deixar ele muito enxutinho. Manter os prontos principais, claro, manter os termos principais, abreviar expressões correntes, por exemplo, salvo disposição contrária, já virou SDC em qualquer lugar, tá? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Telecomunicações, ICMS, tá? Use siglas. Concatenar dispositivos. O que é concatenar, né? Aqui tem lá dispositivo, artigo 1, blá, 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 inciso tal, tal, tal. Artigo 125. No caso do artigo 1, inciso não sei o que, vai acontecer não sei o que lá. Então você já vem aqui e joga isso aqui no seu resumo dentro do artigo 1. Então se artigo 1, inciso 2, por exemplo, você sabe o que acontece, além do que está escrito aqui, vale também o que está no 125, certo? E identar as ideias. Identar nada mais do que alinhar visualmente, tá? Identação é um termo que vem lá da programação. Eu já estudei, fui formado em TI, inclusive. É uma das minhas formações, então lá o programador começa lá a programar, né? Deve ter gente que manja muito disso aí. Ele, quando fazia programação, põe aqui assim e vai identando, certo? Vai fazendo aqui, ó, os tópicos. Então, você tem aqui, por exemplo, letra A, aí tem os itens 1, 2 e 3, e o item 3 tem o Azinho e o Bzinho. Isso aqui é a indentação, ok? Isso ajuda vocês. O resumo tem que ser visual, você tem que usar cores, usar indentação, tem que usar uma letra razoável para que você imprima aquilo e leia tranquilamente várias vezes, ok? Aqui só um exemplo, ó. Eu peguei o artigo 155, tá? Para a gente ver como é que se faz isso, ó. Ele é grandão aqui, aqui nós ocupamos toda essa tralha com ele, tá certo? Vê que está tudo escrito aqui, ó, tem um monte de coisa que você vai tirar. Enfim, depois de feito o resumo, da forma que eu sempre recomendo, ele fica assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que está ali, tá? Então aqui eu usei a cor, tá certo? Eu destaquei as coisas principais, eu usei a indentação aqui, tá? Eu pus umas observações, tá? Onde lá 1/3 eu pus 1/3, aliás, estudem isso aqui que é interessante, tá? Isso aqui é o perfil constitucional do ICMS, é um dos itens que eu falei para vocês que a gente tem que estudar. E continua que ele acabou, tá? Aqui eu pus, ó, o diferencial de alíquota, aqui a previsão, tá? Aqui é a emenda 8715, sobre a qual a gente vai falar muito durante o curso, tudo bem? Então o que eu tinha lá, ó? 468 palavras no começo, baixei para 198, quer dizer, eu reduzi 57% no tamanho do meu texto. Isso aqui pode chegar a 75%, tá? A informação está visual, durante a elaboração do resumo você vai sedimentar o conteúdo, fica fácil de imprimir, sentar no sofá e ler 10 vezes. Gente, esse negócio de estudar com o olho na tela é bom para quem gosta. Eu, por exemplo, prefiro estudar no papel, o rendimento é muito superior, tá? Se vocês se dedicarem a ler alguma coisa sobre o assunto, quando você pega para estudar em papel, um livro, um caderno, um texto impresso, o rendimento é muito superior ao estudo na tela. Mas aí vai de cada um saber o que prefere fazer, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns tópicos de interesse para a nossa prova, tá bom? Olha lá, coisas que podem ser pedidas e coisas que usualmente são pedidas. Por exemplo, emenda 8715, nós vamos falar um pouquinho sobre ela ainda hoje, tá? É uma emenda que estabeleceu alteração. O que ela fez na prática? Ela trata de alíquota. Alíquota. Nossa, eu detesto escrever isso aqui, peraí, gente. Alíquota na remessa interestadual, certo? Tudo bem? Alterou profundamente a aplicação da alíquota na remessa interestadual. Resolução 13 do Senado, sempre cai também. Guerra dos Portos, o que é isso? O Senado tentando combater a Guerra dos Portos. No curso eu explico para vocês também. O que é Guerra dos Portos em poucas palavras? São contribuintes
por exemplo, sei lá, de Santa Catarina, indo desembaraçar mercadoria lá no Espírito Santo para obter vantagens fiscais e, ilegalmente, sem acordo no CONFAS, transferir essas vantagens para Santa Catarina. Então, quer dizer, Santa Catarina, nesse caso, teria prejuízo. Teve um grande acordão agora para que toda a questão lá dessa guerra de portos e outras guerras fiscais estaduais fossem anistiadas ali no CONFAS, tá? Vai ter um prazo de 20 anos aí para resolver isso tudo. Bom, emenda 75.3, que estabeleceu uma nova hipótese de imunidade para CDs e DVDs, tá? Substituição tributária sempre está caindo, principalmente aquela com base no fato gerador presumido. Professor, que porcaria de fato gerador presumido? Só que é o seguinte, o fisco não acredita em você, então ele já quer cobrar um imposto antes da mercadoria sair do seu estabelecimento com base no fato gerador que ele presume que irá acontecer no momento futuro, tá? Então essa aqui é a famosa substituição tributária para frente, tá? O substituto, normalmente é o remetente na operação, recolhe o seu imposto e recolhe também o imposto devido pelo substituído. Então, normalmente, vamos ver aqui, indústria A, vendendo mercadoria para comércio B. A indústria é muito grande, então uma indústria vende para 1.000 estabelecimentos comerciais. O que o fisco fez? Ele falou, olha, eu não quero vocês aqui, não confio em vocês 1.000 aqui, tá? E eu quero fiscalizar só a indústria. Então, indústria, a partir de agora você é substituta, você é sujeito passivo por substituição, tá? E você, toda vez que vender para aquele comércio ou para aquele ou para qualquer um dos 1.000 clientes que você tem, você vai recolher aqui o seu ICMS, mas vai recolher também o ICMS das operações que os seus clientes vão fazer, tá? Que é o ICMS ST, e depois você se vira para acertar comercialmente com eles e passa a minha parte aqui. Quando eu tiver que fiscalizar, eu fiscalizo você e deixo para lá. Como que eu faço isso? O fisco, né? Ele presume um FG, tá? Faz um FG presumido, presume uma margem de valor agregado ou um índice de valor agregado, tá? Não é o famoso IVA que todo mundo está falando na eleição, tá? É índice de valor agregado, não é o imposto de valor agregado. Bom, ele presume, cobra e já resolve tudo ali. No começo foi lindo, maravilhoso, antecipou a arrecadação, agora está cheio de problema. Chegou até no ponto que você tem uma situação na qual a empresa é substituta de si mesma. É uma situação bizarra que a gente estuda por aí depois, no meio do curso, ok? E também são muito exploradas as não incidências, e eu não pus aqui, mas também as condições de crédito, tá? Os locais do fato gerador, momento de fato gerador, contribuinte, etc, etc. Tudo isso a gente vai estudar, tá bom? Bom, dito isso, vamos fazer o que agora? Vamos resolver algumas questões, que é o que deve estar interessando aí para muita gente, né? Vamos ver. Isso aqui que a gente viu anteriormente é só uma necessidade de passar para vocês o caminho que vocês vão ter que seguir até o dia da prova, tá? Vamos passar por tudo isso, tudo bem? E no dia da prova nós vamos fazer o quê? Você vai só sentar lá e fazer a coisa que você mais vai ter feito nos últimos tempos, resolver meia dúzia de questões e correr para o abraço, ok? Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito simples. Basta manter a calma, manter a serenidade e, principalmente, sentar lá para fazer a prova sabendo o que vai te esperar, ok? Vamos lá. Uma questão aqui do ICMS de 2013, essa questão é de 2013, tá? É da FCC, mas por que eu trouxe ela aqui? Porque a gente vai estudar aqui as alterações já nessa questão, tá? Quer dizer, desculpe, as alterações que ela sofreria por conta da emenda constitucional 8715, que já começou a ser pedida em provas pela FCC e por outras bancas também. Enfim, vamos lá. A empresa Casas Cearenses possui estabelecimentos em São Paulo, ok? Estabelecimentos em São Paulo e outros estados brasileiros. E vende mercadorias no atacado e no varejo em lojas próprias, por televendas e pela internet. As mercadorias são fabricadas no Brasil com insumos de 100%. Insumos 100% nacionais. Considere as seguintes operações. Bom, o que interessa aqui, a empresa está em São Paulo, tá?
tem vários estabelecimentos, vende a varejo, vende pela internet, tal. Mercadoria fabricada no Brasil, tem diferença na tributação entre mercadoria fabricada no Brasil e mercadoria importada? Atualmente temos diferença, porque a alíquota na remessa interestadual de mercadoria importada com conteúdo superior a 40% de importação, tá? É uma alíquota favorecida pela resolução SF 13 de 2012 e ela é baixada para 4% em uma tentativa de diminuir a guerra fiscal, ok? Mas não é esse o mote da questão, só estou falando para vocês. Bom, aí o que ele fez? Temos aqui 4 vendas, tá? 4 vendas de uma empresa paulista. Ele quer saber o valor do ICMS devido. Olha só, gente, cuidado aqui. Quando ele fala que quer saber o valor do ICMS devido, nesse caso, por exemplo, ele quer saber o ICMS devido a São Paulo, tá? Mesmo que ele não tenha escrito a São Paulo. No caso da prova de vocês, devido a Santa Catarina. Testem todas as alternativas, tá? Bom, vamos ver aqui como é que fica. Olha lá. Quis saber quanto de ICMS seria devido para São Paulo pelas saídas, tá? Vamos analisar a questão da forma original e da original lá atrás, em 2013, e da forma que seria pedida atualmente, após a emenda constitucional 87 de 2015. Então, vamos lá. Número 1. Venda de 2 unidades do produto A para consumidor final, pessoa natural, residente em Florianópolis para uso pessoal. Então, saiu de São Paulo para Santa Catarina, uma venda para pessoa física. Essa venda aqui é a venda alvo da emenda 8715. Por quê? Vamos ver o que mudou aqui. Antes dessa emenda constitucional, como que aconteceria aqui? Venda interestadual para não contribuinte era uma pessoa natural, não contribuinte, a gente considera que é não contribuinte, ia direto com a alíquota interna de São Paulo e o imposto ficava todo para São Paulo, 28,80. A emenda atuou sobre isso, tá? O que acontece agora? Quando eu tiver essa situação, venda interestadual de São Paulo para Santa Catarina destinada à pessoa física, eu aplico a alíquota interestadual cabível, tá? No caso é sempre 12 de qualquer remessa. Bom, vamos lá. Vou abrir outro parênteses aqui depois, mas nesse caso é 12. Então São Paulo fica com 18,20. E a diferença de 12 para a alíquota interna de Santa Catarina genérica, que é 17, ou seja, 5%, né? 17 menos 12, 5. Vai ficar para... Aqui eu escrevi Rondônia, desculpa, gente. É Santa Catarina, tá? Essa diferença vai ficar para Santa Catarina. Aqui está a diferença, entendeu? Aqui está a diferença, ok? E a alíquota interestadual, o que eu posso falar sobre ela aqui? Ela será alíquotas padrão, tá? Interestadual padrão, as que mais caem. 4% no caso de mercadoria importada, com conteúdo maior do que 40%, se for mexido, ou se não tiver sido alterado em nada, é 4%, tá? Eu vendi um produto que eu mexi lá, tem que estar com 39%. Não, aí esquece, não cai na regra, tá? Ou alíquotas padrão, podem ser 12 ou 7. Quando que eu uso 12 ou 7%? Muito simples. Vamos pensar aqui, sem nenhum tipo de discriminação, em estados mais favorecidos, certo? Economicamente só, e os menos favorecidos. Mais favorecidos que foram considerados na lei. A lei considerou, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ou seja, Sul e Sudeste menos Espírito Santo. Sul mais Sudeste menos Espírito Santo. Isso aqui é o grupo dos mais favorecidos. Quando os mais favorecidos remetem para os menos favorecidos, a alíquota interestadual é
7, ok? Em todas as outras operações, ou as outras remessas, a alíquota interestadual é 12, a alíquota padrão, tá? Não estou falando da de 4%. Tudo bem? Então, 7 ou 12 vai depender disso daqui. No caso, São Paulo para Santa Catarina, 12. Aliás, qualquer remessa interestadual de qualquer lugar do Brasil para Santa Catarina, para a SC, sempre 12%. Tudo bem? Então, aqui mudou. Nesse caso, aqui, ó, São Paulo ficaria com 28,80. Hoje, São Paulo fica com 18,20 e Santa Catarina fica com 8. Ok? Vamos lá. Venda de 3 unidades do produto B para varejista localizado no Recife para revenda por R$ 70 cada. Então aqui foi mercadoria de São Paulo para Recife, certo? São Paulo para Pernambuco, tudo bem? Antes da emenda, como é que ia ficar? 7% de alíquota interestadual. Hoje fica do mesmo jeito, não muda nada. Por quê? É um varejista. O varejista é contribuinte do ICMS, tá? Então, como que era antes da emenda? Sem querer bagunçar a vida de vocês, é só para saber. Venda para contribuinte era a interestadual, normal. Venda para não contribuinte, a pessoa física, por exemplo, era a interna. Por isso que eu apliquei 18 aqui antes. Hoje não, tanto faz se vai para contribuinte ou para não contribuinte. Mesmo que fosse uma pessoa física, que fosse uma PJ não contribuinte, era interna. Hoje, qualquer remessa interestadual vai com alíquota interestadual, tá bom? E foi isso que a emenda fez. Bom, a emenda não afetou essa operação, ela continua sendo como era, da mesma forma. Depois vendeu produtos para uma metalúrgica em Belo Horizonte, mesma coisa. Voltando aqui na questão da alíquota, por que foi 7? Pernambuco. 7. Pernambuco não está no grupo dos favorecidos, então não vai com 12, vai com 7, tá? Aqui, Minas Gerais, destinatária, está no grupo dos favorecidos, então vai com 12. Interestadual de 12, como ela já era metalúrgica, é contribuinte do ICMS e não mudou nada, tá? Vendeu 5 unidades para varejista em São Paulo, venda interna, tá? Venda interna, alíquota interna. A emenda não afeta essa aqui. Então, na época da questão, a resposta foi 97,50, antes da emenda. Hoje seria, não é 869,90 não, tá? Deve ser 86,90 aqui. Tudo bem? O que aconteceu então na prática? Por que, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a origem disso aqui, né? A origem disso aqui, embora não se aplique só a ele, mas a origem dessa emenda está no comércio eletrônico. Tá? Comércio eletrônico. Por quê? Os estados começaram a reclamar que muitas empresas sediadas em São Paulo, gigantes do comércio eletrônico, vendiam para vários lugares e o imposto ficava todo para São Paulo, porque venda para pessoa física, você está em Santa Catarina, comprou aí na época, comprava um CD, por exemplo, que agora não existe mais, comprou uma camiseta aqui, foi lá na Dafit, comprou um sapato. Dafit está em São Paulo. Santa Catarina não recebia nada. Como você é pessoa física, São Paulo tributava logo 18%, e ICMS ficava todo para São Paulo. Agora não. São Paulo vai ficar com 12%, Santa Catarina vai ficar com 5%. Ok? Então essa foi a origem. Só que, apesar de ter sido chamada de emenda do comércio eletrônico, não se aplica só ao comércio eletrônico, tá? Ela não se aplica para o comércio eletrônico. Tudo bem? Aqui estão perguntando sobre a questão da partilha do diferencial. Sim, existe sim. A partilha do diferencial ainda está em vigor. Então, ela começou com 40-60, depois foi 60-40, 20-80 e 0-100. Então, por que eu quero dizer aqui? Nessa questão não explorei isso, tá? E algumas questões que caíram, que exploraram o tema da emenda, também não exploraram, mas a partilha existe sim. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está aqui hoje eu inverti aqui, ó, é 60-40, tá? 40-60, tudo bem? Então, ela começou a vigorar
na prática o ano passado, tá? Na emenda diz que ele vigoraria em 2016, mas não, isso depois foi alterado. Então hoje a gente está aqui no 40/60. O que quer dizer isso? Para que fosse feita uma transição suave, né? Então essa diferença aqui, por exemplo, São Paulo para Santa Catarina. São Paulo fica com 12, Santa Catarina fica com 5. Esse 5% hoje, né, fica 40%. Não, a gente está no 60/40, porque o primeiro foi 80/20, enfim. Estamos num desses aqui. São Paulo, vamos supor que a gente esteja no 40/60. São Paulo fica com 40%, Santa Catarina fica com 60%. Dá a diferença, tá? Daqui para o ano que vem muda. São Paulo fica com 20% e fica com 60%. Até que lá em 2020 vai estar zerado, tá? Vai estar zero. São Paulo não fica com mais nada e os 5% finalmente ficam para Santa Catarina inteiros. É uma transição, uma regra de transição, tá? Mas está em pleno vigor sim e está sendo aplicado, tá? Inclusive, teve muita gritaria do pessoal do comércio eletrônico, disseram que ia acabar com a fila. Mentira, acaba nada, é um negócio muito simples de fazer. Os estados resolveram isso facinho. Logo as empresas de software desenvolveram softwares para cuidar disso aí. E tudo está resolvido, tá? Claro que é uma burocracia a mais, mas a gente tem que pensar o seguinte. Vocês principalmente que estão se preparando para trabalhar no Estado, não há como a gente se livrar da tributação, tá? Não existe sociedade equilibrada sem tributação. Se a tributação é grande, é pequena, se o uso que se faz do tributo é bom ou é errado, são coisas que a gente tem que discutir. Mas não tem como uma empresa querer fugir da tributação, né? Com a desculpa de que está impactando a atividade econômica. Sim, impacta a atividade econômica, tem o custo Brasil de fato, mas gente, não é nada de exorbitante, não é nada que não possa ser feito e controlado. E a arrecadação, a tributação tem uma finalidade social essencial. Sem tributação não tem recurso para nada, as pessoas não conseguem pensar nisso, tá? Eu, por exemplo, sou um liberal em termos de pensamento econômico. Eu acho que o Estado tem que intervir o mínimo na vida do cidadão, mas o Estado tem que existir. E para o Estado existir, tem que ter tributação. Não dá para você viver sem Estado na sua vida modernamente, tá? Mas vamos em frente aqui, que esse não é o assunto da aula. Mais uma aqui, ó. 2016. Essa é mais uma demanda, ó. O estabelecimento comercial de Alagoas, olha lá, estamos em Alagoas, realiza operações internas e interestaduais. Essa daqui, gente, foi a primeira questão, tá? Foi a primeira questão a explorar a emenda 8715, tá? E foi a FCC que fez. Realiza operações internas e interestaduais, com mercadoria sujeita a incidência não incluída no regime de substituição tributária. Em conversa com seu contador, blá blá blá, né? O proprietário foi alertado sobre mudanças na Constituição Federal, é a nossa famosa emenda, relacionadas com alíquota aplicáveis a diversas operações de mercadoria. Considerando o que dispõe a Constituição a respeito das alíquotas do ICMS, esse contribuinte deverá adotar em 2016. Bom, aí tem várias coisas, né? Vamos lá. Olha lá. O enunciado fala sobre uma empresa remetendo mercadorias em operações interestaduais e internas. A tributação das interestaduais foi alterada pela emenda constitucional. Antes da emenda, utilizava-se a alíquota interestadual nas remessas para contribuintes e a alíquota interna do estado de origem nas remessas para não contribuintes. E, quando eu falo em não contribuintes, eu falo em pessoas físicas, em empresas prestadoras de serviço, em hospitais, etc, etc. O hospital não é contribuinte do ICMS, por exemplo. De acordo com a emenda, o contribuinte deverá adotar, a partir de 2016, a alíquota interestadual nas operações interestaduais, tanto para contribuintes como para consumidores finais não contribuintes. Pronto. É isso daqui que a emenda faz, é a coisa mais simples do mundo. Então, lá nas operações internas, nada muda, sempre a alíquota interna. Portanto, a única alternativa correta é a letra E. Essa foi a primeira questão. O tema foi abordado de forma simples, sem entrar nos detalhes da repartição. Aquilo que vocês estavam falando ali, perguntando. Não entrou nos detalhes da repartição do diferencial de alíquota e nem na responsabilidade. O que é essa responsabilidade que eu falo aqui?
É óbvio que o legislador não poderia erigir o consumidor, lá você que comprou lá a sua botinha na Dafit, não poderia ser responsável por esse ICMS. Quem é o responsável pelo recolhimento? É a empresa que está fazendo a venda, tá? Seja ela grande, pequena, comércio eletrônico, seja o que for. A empresa que está fazendo a venda é responsável por reter e recolher o ICMS nos casos em que a remessa é feita para contribuinte de outro estado, tá certo? Então vamos ver só o que dizia aqui a letra E e vamos ver por que as outras estão erradas lá, ó. Deverá adotar a alíquota interna, tá errado aqui, você já para. Por quê? Qualquer remessa, regra, qualquer remessa interestadual vai com alíquota interestadual, certo? Pronto, não tem mais o que pensar. Então, vai adotar interna nas interestaduais e interestadual? Não, tá errado. Interna no consumidor final? Errado. Interestadual nas interestaduais e interna? Errado. Interna, errado. Então, isso aqui é questão para você matar rapidinho e correr para o abraço, certo? Sem ter que pensar muito. Depois da emenda, qualquer venda interestadual, seja para contribuinte ou não do ICMS, consumidor final ou não, vai com alíquota interestadual, tá bom? Mais uma aqui, questão de número 3, olha lá. Você faz de Pernambuco, considere as seguintes situações. Então, o que eu tenho aqui? A loja de tecidos Luiz Gonzaga, bababá. Bom, vamos saber o que ele quer primeiro aqui, ó. Ele quer saber qual que é a hipótese de não incidência. Qual que é a hipótese de não incidência? Então, vamos analisar já. A loja de tecidos Luiz Gonzaga, do município pernambucano, remeteu peças de tecido com destino à sua filial no município de Cabrobó. Bom, o que a gente tem aqui? Uma remessa dentro do estado de uma loja para uma filial. Então, estamos falando de estabelecimentos do mesmo proprietário, certo? Quando uma loja remete mercadorias para a sua filial, incide ICMS? Sim, senhor, incide. Isso aqui é um caso normal de incidência, tá? Gente, eu ouvi falar aí, professor, que tem uma tal de súmula 166 do STJ, que diz que no caso de remessa para estabelecimento de bens proprietários, não incide ICMS, porque não houve circulação jurídica da mercadoria, mudança de proprietário, blá, 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 blá. Enfim, a súmula, eu sempre dizia, gente, a súmula vai ser aplicada se a questão tocar no assunto da súmula, senão você ignora a súmula, tá? Essa súmula aqui é uma besteira sem tamanho. Eu explico para vocês direitinho no curso, mas em poucas palavras. Vamos falar um pouquinho sobre essa súmula aqui. Ela diz que quando remeter para uma filial, por exemplo, não tem incidência. Só que, ao fazer isso, quem aplicar a súmula vai aumentar a tributação, tá? Por quê? Quando você remete sem incidência, lá na frente a pessoa que recebeu não pode aproveitar crédito, porque se não houve incidência, não haverá crédito, tá certo? E como você remeteu sem incidência, além de o destinatário da sua filial não se aproveitar do crédito, você vai ter que estornar o crédito que você deu na entrada. E vai ter lá no final uma tributação muito maior. Enfim, essa súmula é uma excrescência e nunca foi pedida, até que na Cefaz Prova de Rondônia, certo? A nossa querida FGV colocou uma questão na qual havia alternativas para a resposta com a súmula e sem a súmula. E aí ninguém soube o que fazer e ela deu como certa a resposta com a súmula. Por quê? FGV tem um histórico muito grande de explorar jurisprudência. Não é o caso da FCC, nunca vi a FCC fazer isso, mas vamos ficar atentos, tá? Enfim, o episódio mais recente que a gente tem com relação à aplicação da súmula é esse aqui, prova da FGV 2016 para Rondônia, tá? O que pode acontecer, não sei, mas eu mostro direitinho no curso como que a aplicação da súmula aumenta a tributação se ela for aplicada de acordo com o princípio da não cumulatividade que é previsto na Constituição, ok? Então aqui no número 1, incidência, tá?
incide. Número 2, a empresa atacadista vendeu papel com destino a uma indústria gráfica para fabricar livros de registro de entrada e livros de registro de saída. Bom, eu vou explicar depois para vocês, mas a gente sabe que o papel é imune em determinadas situações. Então, o papel para livros, jornais e revistas é papel imune, mas para livros fiscais, por exemplo, não se considera que o papel seja imune. Então, aqui é uma questão de incidência normal, tá? A fábrica de embutidos, Paulo Diniz, remeteu linguiça para exportação para a empresa comercial exportadora de Vitória. Olha só, isso aqui é uma remessa com finalidade específica de exportação. Gente, na exportação não há incidência do ICMS e na remessa com finalidade de exportação não há também essa finalidade. O que aconteceu aqui? A fábrica está vendendo a linguiça para exportar, tá? Ela não está vendendo para que a exportadora comercialize. Ela está vendendo para que já dê saída lá pelo Porto de Vitória. Então, essa aqui é uma remessa com não incidência. Aqui não incide ICMS, ok? Então, atenção. Exportação e finalidade de exportação não tem ICMS. Então, exportou diretamente, não tem ICMS. Remeteu para uma empresa que vai exportar, não tem ICMS. Remeteu para deixar guardado lá na área aduaneira para esperar a exportação, não tem ICMS. Tá bom? A fábrica de embutidos de Pesqueira remeteu linguiças para depósito em Armazém Geral de Salvador. Olha só, a gente fala lá na aula muito de DF, que não é Distrito Federal, é depósito fechado, e Armazém Geral. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui para vocês. Remessas para... O que é o Armazém Geral? Armazém Geral, preste atenção aqui, é uma empresa prestadora de serviços de armazenagem. Ela não é contribuinte do ICMS, é contribuinte do ISS, ok? Depósito fechado é um local, é um estabelecimento da própria empresa, no qual ela não pratica operações. Ali não tem entrada e saída, não tem circulação de mercadoria, é só depósito. A mercadoria só vai lá para ficar guardada, não tem comercialização ali. Então, nas remessas para armazém geral e para depósito fechado, dentro do estado, então se tivermos uma empresa lá, uma indústria A, em Santa Catarina, remetendo para depósito fechado de sua propriedade ou para armazém geral, prestador de serviço, essas remessas aqui vão sem incidência dentro do estado. Agora, cruzou a fronteira aqui, ó, o depósito fechado e o armazém geral não estão em Santa Catarina, eles estão ali no Paraná, por exemplo, já era. Aqui tem incidência normal. Então, aqui no caso, ó, a linguiça saiu de Pernambuco, saiu de Pernambuco para a Bahia, incidência normal, ok? O que acontece depois, professor, na volta? Bom, vamos dentro do estado. Se está dentro, bom, saiu do estado, presta atenção, gente. Exceção esse caso aqui da exportação, tá? Já foi remessa para exportação, a imunidade não tem. Saiu do estado, cruzou a fronteira, o ICMS tem que ser pago aqui. Por quê? O fisco de Santa Catarina não quer ficar pulando fronteira para outro estado para correr atrás do sonegador. Então, cruzou a fronteira, ICMS na veia, tá bom? Regra geral. Exportação, por exemplo, não se aplica. Ok? E falando mais um pouquinho sobre aqui a remessa para o armazém geral dentro do estado. Saiu do estado, já era, dentro do estado. Ah, professor, agora aquele lote de mercadoria que estava no armazém geral foi vendido. A indústria vai fazer o quê? A mercadoria volta para cá fisicamente? Não, né? Besteira gastar dinheiro com logística. Já está no armazém geral? Do armazém geral ela sai direto para o comprador, certo? Então eu tenho aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho. A indústria A, armazém geral. Aqui foi sem incidência, tá? Tá guardado aqui. Vendeu para a empresa B. Eu emito uma nota aqui de venda com imposto, certo? E o armazém geral emite uma nota de simples remessa sem imposto, certo? 3 notas. Resolveu trazer aqui de volta a mercadoria, não vendeu, quis fazer alguma coisa nela, trocou a embalagem, voltou para cá, não houve venda, esquece aqui.
voltou para cá, retorna sem incidência também. Tudo bem? Mais uma aqui. Fábrica de pesqueira em Pernambuco doou um lote de linguiça para uma entidade beneficente. Ah, doação, professor. Incide TCMD não, meu amigo. Aqui incide ICMS. Incide OK. Há lá um dispositivo geral que diz o seguinte: nos casos em que incide ICMS, não incidirá ITCMD. Obviamente, a doação de mercadorias, doação de linguiça, é tributada pelo ICMS. Doação de brindes é tributada pelo ICMS. Doação de qualquer coisa de mercadoria de fabricação própria ou de comercialização de contribuinte do ICMS para qualquer outra empresa, contribuinte ou não, pessoa contribuinte ou não, é tributada pelo ICMS, ok? Então aqui nós vimos que só tem incidência na número 3. A resposta deve ser a letra C. É lá a nossa resposta aqui, a letra C. Bom, aqui eu já expliquei de novo para vocês, ó. Então, remessa para estabelecimento do meu proprietário, incide. Fiquem atentos à súmula 166 do STJ, a gente trata dela no curso, tá? O que é livro? Livro aqui, ó, vendeu livro, mas eu falei que incide porque, ó, livro é um volume ou tomo de conteúdo literário, didático, científico, técnico ou entretenimento, excluídos livros em blancos ou simplesmente pautados, no caso aqui são os famosos cadernos, tá? Riscados para escrituração de qualquer natureza, escrituração fiscal, por exemplo, né? Livros pautados de uso comercial, agendas de todos os livros, catálogos, listas e outros impressos que contenham propaganda comercial. Então, papel para livro, jornal e revista é papel imune, exceto nesses casos. Professor, revista Playboy, na época que existia, pagava ICMS? Não. Né? Revista Playboy não paga ICMS. É revista, tá? Não paga ICMS. Não pagava, agora não existe mais. Morreu, perdeu para o Xvideos e para outros similares aí, infelizmente. Bom, porque era uma boa revista, tinha boas entrevistas lá, gente. O que é isso? Ok? Prestem atenção no detalhe do livro. A pessoa fala, professor, isso aqui é tão fácil que não vai cair nunca. Chegou lá, ó, caiu na prova. Se não soubesse, ia dizer que o papel para livro fiscal era imune. Não é. Mas livro fiscal? Livro fiscal, não é imune, tá? Tá na lei. Só livros, jornais e revistas, excluídas essas situações aqui. Ou seja, nessas situações aqui, eu tenho que pagar ICMS, tá? Bom, aqui, exportação. Não tem incidência. Olha aqui, incidência normal, haveria não incidência se o armazém geral estivesse no mesmo estado. E aqui doou, tá? Doação, incidência normal, nossa resposta a letra C. Vamos lá. Segundo decreto, mais uma questão. Incide o imposto sobre a entrada no território X, do estado X, de energia, petróleo, inclusive sobre... Bom, aqui energia e petróleo. Isso aqui é um foco de confusão na cabeça de quem está começando a estudar o assunto. Vamos pular direto para o resuminho que eu fiz. Prestem atenção nas regras de energia e petróleo, tá bom? É muito simples, ninguém pede dinheiro aqui, ó. Resumindo petróleo e energia já para vocês. Não vale para álcool e vale para lubrificantes. Quais lubrificantes? Lubrificantes à base de petróleo. Óleo de mamona, vale? Não. Lubrificantes vegetais, não se aplica-se a regra normal. Gás natural para veículos, não é petróleo, aplica-se a regra normal, tá bom? Mas, tratando-se de petróleo, energia elétrica, tá? Aplica-se o seguinte. Então, no caso de petróleo e energia, incide ICMS quando? Na entrada, tá? Na entrada, no estado ali, na entrada da remessa interestadual, quando não for destinado à comercialização ou industrialização, tá? E em operação interestadual. Então, por exemplo, São Paulo mandou petróleo para Santa Catarina. Se São Paulo manda qualquer coisa para Santa Catarina, qual é a regra aqui? Operação interestadual, São Paulo aplica a interestadual e Santa Catarina se resolve lá com o restante, se houver diferencial ou não.
No caso de energia e petróleo é diferente. Aqui a gente tem a chamada mudança de padrão de cobrança, tá? O padrão de cobrança do ICMS é cobrança na origem. No caso do petróleo e da energia, temos um padrão de destino. Então, quando eu vendo petróleo aqui de São Paulo para Santa Catarina, petróleo e energia, aqui não tem incidência, zero de imposto. Na entrada, e estou falando de operação interestadual não destinada à comercialização ou industrialização. Então, nessa operação, aqui na entrada do território de Santa Catarina cobra toda, vamos supor que seja 17, cobra todo o imposto, fica tudo para ela, tá? Se a entrada for destinada a comercializar ou a industrializar, não precisamos desse fato gerador, pois incidirá na saída subsequente, se for saída interna, fato gerador padrão do ICMS. Então, de novo, agora, São Paulo vendeu para Santa Catarina. Aqui, zero de imposto para São Paulo, tá? Aqui, é destinado para comercialização, por exemplo. Na entrada, vou cobrar zero. Na saída posterior, Santa Catarina cobra normalmente e fica lá, por exemplo, com seu 17, tá? Exemplo, tá? Depois a gente vai estudar qual é a alíquota correta disso aqui. E não incide, agora não incide, preste atenção, nas saídas interestaduais de energia e petróleo destinados à industrialização ou comercialização. Por quê, gente? Porque isso daqui é o que eu falei, ó, estamos nessa situação aqui. Não incide na saída. Por quê? Porque quando for destinado à industrialização ou comercialização, incidirá na saída subsequente, dentro do estado de destino, tá? Se a saída for interna. Fato gerador padrão do ICMS, ok? É esse que a gente estudou aqui, tá? Ah, professor, e se a saída for interestadual, né? Não, agora aqui, ó, se a saída interestadual não for para comercializar, também não incide na saída, porque incidirá na entrada. Essa situação aqui, tá? Então, vamos ver um outro caso agora. São Paulo vendeu para Santa Catarina, que não fez nada com aquilo lá, pegou, simplesmente repassou para o Rio Grande do Sul. Aqui, zero de imposto. Aqui vai fazer o quê? Vai comercializar? Vai. Como vai comercializar? Zero na entrada. Seria o imposto total para Santa Catarina na venda interna, certo? Ah, mas não vendeu interno, revendeu para Santa Catarina. Zero na saída para o Rio Grande do Sul. E aí, chegando no Rio Grande do Sul, a gente vê o que faz. Para que é isso aqui? É para comercializar? Zero na entrada e 17 na saída interna. Ah, não é. É para uso e consumo. Vendeu para uma empresa que vai usar nos tratores lá da construção civil. Ah, então tá bom. Cobra logo os 17 aqui na entrada. Porque aqui não vai ter operação subsequente, ok? É isso que acontece com petróleo e energia, tá? E derivados de petróleo. Bom, vamos ver o que aqui agora ele está falando. Ó. Segundo o decreto, incide no caso de energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados, quando procedentes de outra unidade da federação e destinados à comercialização ou industrialização, cabendo o imposto a esse estado. Bom, vamos ver. O que está aqui, ó, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo, tá certo? Tá certo, ok. Veio de outra unidade da federação, beleza. E é destinado à comercialização. Incide na entrada? Não, não incide, vai incidir no momento da saída posterior, ok? Então isso aqui está errado. Mais uma aqui. Lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, perfeito, derivados do petróleo. Vieram de outra unidade da federação, interestadual, beleza. Não destinados à comercialização, não destinados à comercialização. Cabendo imposto a esses estados. Ó, perfeito, isso aqui está certo. Por quê? São Paulo para Santa Catarina. Não vai comercializar, zero aqui, 17 na entrada, certo? Vai comercializar, zero aqui, 0 na entrada, 17 na saída interna. Vai vender para o Rio Grande do Sul, 0 aqui, 0 na entrada, 0 na saída
e aqui pode ser 17 na entrada ou 17 na saída subsequente, ok? Então, bom, os outros obviamente estão errados. Quaisquer lubrificantes? Não, só os derivados de petróleo. Errado. Quaisquer lubrificantes? Errado, só os derivados. Lubrificantes e combustíveis gasosos derivados, procedentes de outra unidade da federação, não destinados à comercialização ou industrialização, beleza, aqui incide, devendo o imposto recolhido em partes iguais, besteira, petróleo e energia, cobrança no padrão de destino, tudo para o imposto para a unidade da federação que tiver o destino. Para que isso aqui, gente? A produção de petróleo é localizada em poucos estados, tá? Então, por uma questão de... E outra coisa, além dela ser localizada em poucos estados, né? Ela é uma coisa muito cara, né? Para a sociedade, né? O estado tem que investir muito, a sociedade investe muito para produzir esse petróleo. Como só poucos estados produzem, não seria justo que só esses estados ficassem com a maior parcela do ICMS. Então, estabeleceu-se padrão de destino. Todos os estados recebem ali com base no que eles consomem, tá? Vamos lá, mais uma aqui. Antônio, empresário de Santa Catarina, preocupado com seu plano de negócio, ficou em dúvida sobre quem seria o contribuinte. Quem seria o contribuinte, né? Do ICMS em determinadas situações. Bom, consultando a lei estadual, constatou que o contribuinte vamos ver aqui. Pessoa física ou jurídica que importe mercadoria ou bens do exterior, qualquer que seja a finalidade. Opa, já matou de cara isso aqui, ó. A pessoa física ou jurídica que importou, você é contribuinte. Qualquer que seja a finalidade, mesmo sem habitualidade, tá? Comprou uma besteirinha lá, é contribuinte. Se eu comprei um livro, eu sou contribuinte? Não. O livro é imune. Mas se comprou uma camiseta, um iPhone, outra coisa, você é contribuinte. Pessoa jurídica que realize, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, operação de circulação de bens próprios, valores ou pessoas. Olha, mesmo sem habitualidade, pode ser contribuinte? Claro que pode. Mas circulação de bens próprios não é fato gerador do ICMS. Então, ela não é contribuinte do ICMS. Circulação de valores não é fato gerador do ICMS. E circulação, ninguém vai circular a pessoa porque é proibido vender gente, né? Mas enfim. Veja que estamos falando aqui da circulação, tá? E não do transporte. Transporte, esse sim é fato gerador. Mas venda de bens próprios não é fato gerador do ICMS, tá? A não ser, obviamente, a venda de um veículo, que aí é fato gerador. Mas aí, no caso, não é a venda, é a revenda pelo revendedor, tá? E circulação de valores também não é. Pessoa que no exterior tenha contratado e utilizado serviço de táxi entre o aeroporto e o centro da mesma cidade e pago com cartão de crédito emitido no Brasil. Olha, você está no exterior, tomando um serviço no exterior, prestado por um prestador que está no exterior. É serviço de transporte? Tá? Mas não tem nada a ver com ICMS. É lá fora que se resolve essa tributação. Nem ICMS, nem ISS. Nada para o Brasil, tá? A gente sabe que o táxi é caso de... Se for o táxi... Gente, e o táxi? Transporte de táxi, um táxi interestadual é alcançado pelo ICMS? Sim, senhor. O táxi interestadual pegou um táxi aqui de São Paulo para ir até Santa Catarina e ICMS para você. Só que existe hipóteses aí de isenção. Hipótese de isenção, tá? Para o taxista. Tudo bem? Agora, o táxi dentro da cidade? Aí é prestação de serviço que está na área de alcance do ISS, tá bom? Uma entidade que adquiriu álcool de cana, biodiesel, o mamona, o gás processado de aterro sanitário. Um monte disso aqui, ó. Álcool de cana, biodiesel, mamona, o gás, nada disso aqui, para começar, é derivado de petróleo, ok? Veio de outra unidade da federação, destinada à geração de água quente, em um hospital privado do qual seja titular. Bom, essa aqui é complicada, hein? Olha só.
Essa questão aqui foi feita antes da vigência da emenda constitucional, tá? 8715. Hoje seria um pouco diferente. Mas nessa operação aqui, o que acontece? Tributação normal na saída interestadual. O contribuinte é o cara que está vendendo lá fora. Só que hoje, na vigência da emenda, o comprador lá, que é o hospital, embora não seja contribuinte do ICMS, terá que recolher o diferencial de alíquota oriundo lá da emenda constitucional 8715, ok? Ele é contribuinte? Aí começa a bagunça. A gente diz que a alíquota na venda interestadual para não contribuinte será a interestadual. Então, isso acabou esse problema. Qualquer remessa interestadual a partir da emenda é com alíquota interestadual, não interessa para quem vai. Se for para contribuinte do ICMS, beleza, não entra a emenda. Se for para não contribuinte do ICMS, perdão, gente, cai ali no âmbito da emenda e há diferencial de alíquota. Agora, esse cara do hospital é contribuinte do ICMS? Depende dos estados. Em São Paulo, por exemplo, ele não é contribuinte. Em Santa Catarina, ele não é contribuinte. Em Goiás, ele foi erigido à condição de contribuinte. Mas isso é meramente didático, tá? Esse dispositivo de Goiás, por exemplo, é totalmente dispensável. É dispensável. É só didático. O fato é que, em alguns momentos, o legislador mexe aqui, mexe ali. Então, você cria existe um fato gerador, tá? Existe um momento onde você diz que ocorre fato gerador, mas não foi estabelecido o contribuinte e não há problema nenhum nisso, porque existindo um dos elementos ali do fato gerador é o que basta para que ele surja ali juridicamente e que o imposto seja cobrado, principalmente tratando-se de força de emenda, tá? E nesse caso aqui, haveria responsabilidade do remetente? Não. A responsabilidade do remetente aqui, no caso da emenda, para recolher o diferencial de alíquota, né? É só no caso em que o remetente, o destinatário é pessoa física. Então, nesse caso, o carinha que está aqui, Santa Catarina, papapá, ele comprou, né? Então, a entidade lá no estado que ela tiver, lá o hospital vai ter que recolher o diferencial de alíquota, tá? Não tem para onde fugir. Pessoa que promova leilão de veículo devolvido ao banco ou empresa de leasing em decorrência de inadimplência. Bom, a pessoa que promove o leilão é contribuinte? Não. Quem é o contribuinte aqui? É a pessoa que adquire no leilão, tá? A pessoa que promove, o leiloeiro, não é contribuinte, tá? O adquirente é o contribuinte nessa situação. Aqui eu explico para vocês a mesma coisa lá. Já me adiantei, tá? A letra A está certa, né? Importou é contribuinte, não tem para onde fugir. Letra B errada, circulação de valores de bens não é fato gerador. Letra C errada, não tem fato gerador de ICMS aqui, porque serviço prestado no exterior por prestador estrangeiro, não tem nada a ver com o Brasil. Letra D errada, o vendedor é contribuinte e também é responsável se o adquirente for pessoa física, tá? O adquirente também paga ICMS pelo fato gerador de 8715. E quem é o contribuinte desse fato gerador, a gente já discutiu um pouquinho agora. É uma complicação. No caso ali daquela situação, embora o hospital não seja considerado contribuinte do ICMS, ele tem que recolher o tributo na condição de contribuinte. Se fosse uma pessoa física, também seria contribuinte, mas quem recolhe o tributo é o vendedor na condição de responsável. Tudo bem? E isso não faz diferença nenhuma, o imposto vai ter que ser pago de qualquer jeito, porque isso tudo depois é abrangido lá pelas regras genéricas, porque aqui todo mundo tem interesse, tá? No fato gerador. E a letra é errada porque o adquirente aqui é o contribuinte, tá bom? Mais uma aqui, ó. Fernando, auditor de uma empresa de avaliação de riscos empresariais, está verificando contas de algumas empresas, blá, 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 e está preocupado com os riscos da apuração do ICMS, não sei o que, constatou que é vedado o crédito. Olha só, vamos falar um pouquinho da utilização do crédito em função do princípio da não cumulatividade, que diz o quê?
contribuinte do ICMS tem direito a se creditar dos valores da entrada para compensá-los com os valores devidos pela saída, tá? Então, gente, quando a gente deu essa confusão agora de contribuinte na cabeça de vocês, mas não tem que separar o seguinte, dependendo, a gente tem contribuinte no sentido lato, tá? E no sentido estrito, certo? Lato sensu, estrito sensu. Então, contribuinte do ICMS é aquele que pratica operações que são fatos geradores do ICMS. E aí a gente parte para o contribuinte do arcabouço tributário, que é aquele que tem obrigação de pagar o imposto. Então, no caso anterior ali, no caso, o hospital, a gente diz assim, hospital não é contribuinte do ICMS, não. O hospital é contribuinte do ISS, mas ele vai pagar ICMS no caso do diferencial de alíquota, da emenda, por exemplo, tá bom? Vamos lá então. Aqui, voltando agora ao caso, ele quer saber quando que eu posso ou não creditar o ICMS. Na entrada de energia elétrica, quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção dessa saída sobre as prestações totais. Posso me creditar. Ok. Aqui para frente eu falo um pouquinho sobre isso. Mercadorias entradas no estabelecimento quando sejam cobertadas por documento fiscal falso. Ou que não contém destaque. Não pode. Aqui você não pode creditar. Então, essa aqui já era a resposta, já parava por aqui mesmo. Documento fiscal falso é considerado documento inidôneo. Não pode, ninguém pode se valer do crédito destacado em documento inidôneo. E ninguém pode se valer do crédito se ele não tiver destacado. Isso aqui hoje em dia está um pouco em desuso porque a escrituração é toda eletrônica. Então o destaque tornou-se meramente informativo ali no papel, tá? O papel perdeu o valor. O que vale é o registro eletrônico da transação, que é a nota fiscal eletrônica. No recebimento de serviço de comunicação, quando sua utilização resultar em prestação de serviço da mesma natureza, ou seja, de comunicação, pode-se creditar. Ok. Mercadorias entradas para consumo em processo de produção de mercadorias semi-elaboradas destinadas ao exterior. Pode-se creditar. Por quê? Professor, não falou que exportação não tem ICMS? Exatamente, exportação é imune. Quando eu pratico operações não tributadas, eu tenho direito a crédito? Não. Quando você pratica operações não tributadas, você não tem direito ao crédito, exceto no caso da exportação, porque aí você tem o que a gente chama de manutenção do crédito, tá? E há outras operações também, outras situações específicas em que o legislador concede manutenção do crédito. E aqui, na verdade, é caso da Constituição Federal, tá? Isso está na CF, é um caso de imunidade. Imunidade com manutenção do crédito. Então, embora eu pratique operações não tributadas, eu posso me valer do crédito e posso utilizar o crédito da entrada. E aí isso aqui vai gerando crédito lá que a gente chama de crédito acumulado. O cara que só compra e exporta, ele gera muito crédito acumulado, tá? O cara que só importa, paga a alíquota de 17% na importação e vende tudo com interestadual de 4%, ele gera crédito acumulado, ok? Isso é assunto para outro momento. Mercadorias entradas no estabelecimento para integração ao consumo na produção rural, quando a saída do produto for não tributada por tratar-se de saída do exterior. De novo, em exportação. Saídas não tributadas, na regra geral, não permite aproveitamento do crédito, mas se estivermos falando de exportação, eu posso aproveitar o crédito. Então, só na letra B que é vedado, por causa do documento inidôneo ou sem destaque, não posso utilizar, muita atenção, tá? Nas demais hipóteses é permitido. E o que eu tenho aqui, ó? Eu trouxe para vocês um resuminho aqui. ICMS no caso da energia, ó. Eu posso aproveitar quando a energia for objeto de posterior de saída de energia, comprei energia para revender, usei energia na industrialização, usei energia nas operações ou prestações de serviço para o exterior, na exportação, tá? Na proporção das exportações sobre as saídas totais. O que é isso? Aqui quer dizer o seguinte, eu tenho 100 de créditos de energia e as minhas exportações representam 70% do meu volume de saídas.
então eu vou me apropriar de 70% desse crédito aqui, que dá R$70, tá? É isso aqui que quer dizer. A partir de 1º de janeiro de 2020, nas demais hipóteses, atualmente não pode. Por exemplo, conta de energia elétrica do escritório, não posso, tá? Não pode. Conta de energia elétrica lá da iluminação do pátio de estacionamento, não pode creditar. Isso aqui a gente chama de uso e consumo, tá? Uso ou consumo não dá direito a crédito do ICMS atualmente. Isso aqui de 2020, essa data já foi alterada umas 5, 6 vezes. Estou pagando para ver se vai ficar aqui no meio dessa crise para 2020. Eu aposto que ano que vem já vem uma alteração jogando isso aqui uns 5 anos mais para frente. Mas enfim, hoje o que vale é isso. E para a telecomunicação temos coisas similares, olha aqui, análogas, digamos. O ICMS destacado na conta de comunicação pode ser creditado quando o serviço for utilizado na execução de serviços da mesma natureza, ou seja, comprei telecomunicação para vender telecomunicação. Por exemplo, comprei lá horas de satélite e revendi horas de satélite. Tiver sua utilização resultante de operação de saída para o exterior e exportação na proporção, é a questão lá dos 70% que eu falei. Se eu tenho 100 de crédito, 30%, agora não, vamos pôr um número diferente, 40% é de exportação, 40% eu posso acreditar. A partir de 2020 também, nas demais hipóteses, atualmente não pode se creditar da conta de telefone da área de vendas, por exemplo. Situações de uso ou consumo, sempre vedado. Qualquer outra entrada é vedada, só será permitida e em 2020 estamos pagando para ver, ok? O que eu quero dizer aqui? Ó? Por exemplo, material do escritório, não pode, tá? Comprei refeição para os funcionários, não pode, tá? Uso ou consumo, e por aí vai. Tudo bem? Mais uma questão aqui. Agora vamos partir uma de ITCMD, vamos lá. Um espanhol nunca se naturalizou cidadão brasileiro, blá, 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 domicílio no Ceará, né? Em 2013 decidiu se fazer do imóvel de sua propriedade localizado em Santa Catarina. Então ele mora no Ceará, tem um imóvel em Santa Catarina. Para tanto procurou um tabelião que está lá no Piauí e pediu que ele lavrasse uma escritura pública. Nessa escritura pública ele fez o seguinte: instituiu o Álvaro como usufrutuário. Transmitiu a nua propriedade para Bernardo, no mesmo imóvel, e doou para Carlos os bens móveis que ali existiam. Tanto o valor venal do usufruto como da nua propriedade excedeu... Nossa, ficou feio aqui, foi a banca que escreveu, não foi o professor não, tá? Mas devia ser excederam, né? Olha, coisa, você faz isso na prova e se dão 0. Individualmente, o limite de isenção vigente... Né? Olha, e vigentes, nossa senhora, no estado de Santa Catarina, na data das referidas transmissões. Ele quer dizer o seguinte: ITCD e ITCMD tem lá os seus limites de isenção, então os valores aqui estão fora, quer dizer, vai ser tributado. E aí ele pergunta para a gente o seguinte: considerando os fatos enumerados com base na lei estadual, blá, 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 há ITCMD, não há ITCMD, como que eu começo a resolver isso aqui, gente? Questão de ITCMD, vamos fazer assim, ó. Primeira regra aqui, ó, estamos falando do imóvel. Então é o seguinte: imóvel em Santa Catarina, ITCMD para Santa Catarina, sempre. Ah, professor, isso aqui não, sempre. Aqui não tem exceção, tá? Imóvel em Santa Catarina, ITCMD para Santa Catarina. E bens móveis, né? Quando o inventário ou o arrolamento ocorrer em SC, ITCMD para Santa Catarina, tudo bem? Doação de bens móveis. Se o doador, tá? O doador estiver em Santa Catarina, ITCMD para Santa Catarina. E quem é o contribuinte? É o doador? Não, é o donatário. Pô, professor, o local da operação... O local no qual o local do fato gerador, falando de operação, o local do fato gerador do TCMD é o local do doador? Certo. E o contribuinte do TCMD é o donatário. Certo? Tudo bem? Por quê? Porque o donatário é o que recebe, é o que teoricamente está com a coisa econômica, está recebendo o valor. Então ele vai ser o contribuinte, mas não tem problema porque o doador também é responsável. Enfim,
Então a regra é essa. 3 regras muito simples. Imóveis, sempre no local do imóvel é devido o ITCMD. Então, imóvel Santa Catarina, sempre imposto para Santa Catarina. Móveis, bens móveis, inventário ou rolamento ocorrido em Santa Catarina, imposto para Santa Catarina. Doador em Santa Catarina, imposto para Santa Catarina. O resto é fora, tá? Então, ele instituiu o álvaro como usufrutuário. O imóvel está em Santa Catarina, imposto para Santa Catarina. Transmitiu ou não a propriedade do imóvel, imposto para Santa Catarina. Doou para Carlos Bem Imóveis, doou ITC devido ao Ceará, local do doador. E o que é esse negócio de numa propriedade aí, professor? Usufrutuário, não sei o que, usufruto, direito de uso, de habitação, não entendo nada disso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre usufruto, que é o que mais acontece. Usufruto, como é que é isso aí, gente? O imóvel, sabe que a gente pode dividir ele aqui em... você tem a propriedade, né? E tem os direitos reais. Uso, frutos, né? Usufruto, direito de habitação, tá? Outros direitos aí, tem uns 3 ou 4 aqui, enfim. Tem lá uma aulinha nossa aqui, na aula de TCMD eu falo sobre o direito civil ali. Tem direito de exploração do subsolo, mas esse não está aqui abrangido pelo TCMD, tá? São vários que transmitiu esses direitos em si de TCMD, tá? Quando eu passo uma parte dos direitos de imóvel para alguém, por exemplo, se eu passar uso, é usuário. Se eu passar usufruto, é usufrutuário. É o que está recebendo. No caso aqui, Álvaro é usufrutuário, recebeu o usufruto. O que ele pode fazer? O imóvel é dele? Não, mas ele pode ficar lá, vitalício, até ele morrer, por exemplo, no caso aqui. Pode ser um usufruto a termo também, tá? E ele transmitiu a nua propriedade. O que é a nua propriedade? A nua propriedade é o que sobra quando você tira os direitos reais. Então, no caso aqui, ele transmitiu o usufruto, né? Ficou com uma pessoa. E a nua propriedade ficou com outra pessoa. É isso que ele quis falar aqui, tá? Mas como ambas referem-se ao imóvel, tá? O ITCMD é devido ao local do imóvel, que era Santa Catarina. E quando eu junto tudo isso aqui de volta, usufruto, a nua propriedade mais os direitos, né? A nua propriedade mais os direitos é o que a gente chama de propriedade plena, tá? Que é o que normalmente as pessoas têm. Ela compra o imóvel, fica pleno proprietário daquilo. Se ela resolver transmitir ali algum dos direitos para alguém, ela fica nua proprietária e transmite os direitos ali, tá bom? Basicamente é isso. Bom, gente, acabaram as questões e você fica perguntando, poxa, será que eu vou conseguir fazer essa prova? Claro que vai, meu amigo, vai fazer sim, minha querida, vamos lá. Alunos e alunos, candidatos e candidatas. Temos pouco tempo para estudar, né? Mas faz o seguinte, mantenha o foco no essencial e nisso a gente aqui no ponto vai ajudar vocês lá com base no material, tá? Não adianta ficar se perdendo. Às vezes o aluno fica chateado, pô, o professor não abordou tal item. Se eu não abordei, é porque eu sei que não é bom você perder tempo com aquilo lá, tá? Vou conseguir fazer a prova? Claro que vai. Vai fazer a prova, esse é o seu cargo, você vai destruir a legislação e as questões da prova de legislação. A gente já viu aqui que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? 7 cabeças. O material já está pronto lá para vocês, muitas aulas já disponíveis, tá? Cursos em PDF. Temos lá a turma de elite também, na versão para auditor fiscal e gestão tributária, tá? PDF tem para todos os cargos, tudo bem? No meu caso, eu estou oferecendo lá legislação, tá? Contabilidade geral, avançada de cursos, tudo junto lá no PDF, com vídeo inclusive, né? No caso, a contabilidade tem vídeos. E também auditoria, tá? Auditoria rapidamente veio um pouquinho diferente aqui, veio uma parte da auditoria tributária, auditoria isso aqui, é tudo a mesma coisa, tá? Auditoria tributária, ele vai perguntar, as provas de auditoria da FCC ultimamente têm mudado, então não cai só auditoria, cai questões de contabilidade na prova de auditoria. No caso do estadual, cai questões de legislação na prova de auditoria. Então ele vai colocar um caso de legislação e vai falar uma historinha lá
o auditor encontrou tal e tal situação, como é que ele vai proceder? Aí você mistura os conhecimentos de auditoria com os conhecimentos de legislação e de contabilidade e responde facilmente essa prova. Então não fiquem preocupados lá com a prova de auditoria, tá? Tem toda aquela tralha lá, mas no fundo é mais do mesmo, tá bom? E é isso, gente. Se alguém tiver dúvida, procura a gente aí nos fóruns, tá? Eu desejo para vocês aí uma boa preparação, uma boa caminhada, tudo bem? Muita serenidade quando estiver chegando perto da prova. Muita serenidade no dia da prova, gente. É essencial você chegar tranquilo lá, tá? Chegar sabendo o que te espera, tudo bem? Sem ficar nervoso, sem perder tempo, sem dar um branco na prova lá. Cuidado para não acontecer isso, tá? Então começa a fazer, viu que está demorando muito numa questão, passa para a próxima, usa todo o tempo que você tiver, presta atenção na hora de passar o gabarito, vai dar tudo certo, boa caminhada aí, boa prova para todos, e a gente vai conversando nesse período aí, tá bom? Boa noite, é isso aí.